Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo essa aula, mas você sabe que semanalmente nós temos um encontro aí para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, tá bom? Então hoje nós temos aí um desafio, estamos dando início aí a um novo módulo, tá bom? Então nós vamos estudar um módulo abençoadíssimo, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para você esse módulo abençoado, tá bom? Nós vamos estar estudando aí angelologia e demonologia, são o ensino, né, sobre os seres espirituais, e é muito bom. Então eu sempre digo para você, pega aí a tua Bíblia, tá bom? Eu estou com a minha aqui, Bíblia na mão, módulo na outra, afinal de contas nós vamos estudar a palavra de Deus. É sempre bom lembrar que se você não é o nosso aluno, né, oficial, você acompanha aí as aulas pelo canal, você tem a possibilidade de tornar-se o nosso aluno, adquirindo aí o nosso material didático, tá bom? Um material muito completo, uma teologia séria, tá bom? Vai te auxiliar nos seus estudos aí, e é um precinho que cabe no teu bolso, tá bom? Você tem aí direito ao plantão tira dúvida, você tem direito a o certificado de conclusão de curso no término. Nós abordamos aí as principais doutrinas da teologia bíblica cristã, tá bom? Uma teologia com historicidade, uma teologia séria, tá? Vale muito a pena, nós deixamos aí sempre na descrição do vídeo, então entre em contato conosco que eu tenho certeza que vai ser bênção, tá bom? Vamos falar com Deus, vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas, vamos orar? Pai, neste momento eu quero rogar a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia. Ó Deus, pedir, Senhor, que o Senhor nos auxilie nesse estudo, que o Senhor tome a direção desse trabalho. Pai, paralisa, ó Deus, toda ação contrária. Deus, e que o teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Então bora para a nossa sala de aula. Vamos lá? Então, já estamos aqui. Hoje nós vamos estudar isso mesmo, sobre angelologia e demonologia, tá? Então nós vamos entender um pouquinho essa disciplina e eu tenho certeza que vai ser bênção demais para a tua vida, bênção demais para o teu ministério, tá bom? Bom, então angelologia é o estudo sobre os anjos, tá? Então nós vamos abordar um pouco aí sobre essa questão desses seres tão especiais, ao mesmo tempo tão misteriosos, não é verdade? Cria um impacto nas pessoas, em alguns cria um certo receio, medo. Então nós vamos dar uma olhadinha, né, acerca do que as escrituras falam sobre este tema tão importante. E vamos também dar uma olhadinha na demonologia, que é o estudo sobre os demônios, tá? Como é uma primeira aula, é uma introdução, deixa eu já te dar aqui, não fica assustado, a nossa teologia não tem por prioridade ficar fazendo invocações a demônios ou ficar usando de nomenclaturas, tá bom? Usando de nomenclaturas que são próprias, às vezes até do paganismo, tá? Então eu acho que vale a pena te dar essa informação a nível aí de introdução, tá bom? Então nós vamos olhar sim à luz das escrituras, porque nós não podemos negar a existência desses seres, até porque a Bíblia nos faz menção deles, né? Então a Bíblia faz menção deles e de modo algum nós podemos também isentar de falar deles, porque é até uma estratégia do inimigo, né? Quanto mais as pessoas pensam que ele não existe, mais ele tem campo aí para trabalhar, para agir, e essa não é a nossa proposta, tá bom? Mas vamos seguir aqui, tá? Vamos seguir. Bom, vamos lá. Então nós vamos começar com a angelologia, tá bom? O que é a angelologia? A angelologia é o tratado acerca dos anjos, tá? É o estudo, a doutrina sobre os seres angelicais. Então, embora seja um estudo cativante, é também um dos mais difíceis da teologia sistemática, isso mesmo. É um dos mais difíceis. Por quê? Porque você acaba não tendo tantas informações, né? De modo que acaba também entrando muitas especulações, e isso é um pouco perigoso e nós precisamos tomar um certo cuidado com essa prática, tá bom? Então precisa se tomar um pouco de cuidado com relação ao estudo, né, da demonologia, tá bom? Vamos lá. Então,
que acontece? Karl Barth, né, o grande teólogo protestante, lógico, de linha liberal, ele escreveu o seguinte: há inúmeros registros de anjos nas páginas da Bíblia Sagrada. Não obstante, a descrição dos anjos é suficiente e objetiva nas Escrituras quanto à sua origem, identidade, natureza e ofício. Para Karl Barth, com relação à existência dos anjos, as Escrituras não deixam dúvida a sua existência. No entanto, ele vem dizer que basta nós verificarmos aí alguns tratados da teologia sistemática para fazer uma comparação e vemos que, na verdade, comparado a outras doutrinas, né, que são fundamentais, o que você tem acerca dos anjos é muito pouco, é muito pequeno. Daí a gente tem pano para manga aí para muitas especulações, muitas coisas que vão surgindo dentro dessa linha de estudo, né, da angelologia, tá bom? Seguindo aí, nós temos também o teólogo, né, filósofo e monge dominicano Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, que nasceu na Itália, tá aí, eu coloco para você aí na lousa, né? Ele é conhecido como doutor angélico. Por quê? Porque ele tentou fazer uma abordagem completa sobre os anjos, lá em 1215. E é interessante que nessa época havia um desejo muito grande das pessoas de ouvir acerca dos assuntos dos anjos. E dentro dessa temática, né, Tomás de Aquino elabora algumas palestras, e essas palestras vão se desenvolver e vão virar, né, as suas grandes obras acerca dos anjos. Então, naquela época, milhares de pessoas queriam ouvir grandes professores, e o povo estava tão grandemente interessado em anjos, assim que em 15 palestras proferidas em uma semana, Aquino tentou transmitir tudo aquilo que sabia sobre os anjos. E à medida que ele ia falando, as pessoas iam se interessando, porque aprender, né, sobre o mundo espiritual, tentar identificar o mundo espiritual era algo que, para o povo da época, era de um interesse muito grande. Mais tarde, as palestras de Aquino foram publicadas, tornando-se a base da sua obra-prima, né, Suma Teológica, o qual contém uma extensa exposição especulativa sobre os anjos. Por que nós colocamos aí especulativa sobre os anjos? Porque o próprio Tomás de Aquino, ele toma como base não apenas a Bíblia, né, mas também a cultura e as tradições religiosas da sua época. Então, sobre o argumento de que as Escrituras não respondem a muitas indagações sobre o anjo. Então, no pensamento de Tomás de Aquino, então ele vai sim usar a Bíblia, ele tem a Bíblia como fonte, mas ele acaba fazendo uso também de outros materiais, né, da cultura da época, da religião da época. O que serve para nós de base, é o que nós vamos falar na próxima lição, é que esse assunto da angelologia, né, a questão desses seres angelicais, sempre foi muito presente dentro das culturas, sempre foi muito presente dentro das civilizações, tá? Só que merece aí uma atenção, e eu chamo a sua atenção para isso. Nós temos que admitir, né, que muitos fatos sobre os anjos não são claramente revelados nas Escrituras. Isso é fato, tá? Elas contêm o que nós precisamos saber, o essencial sobre eles. E aqui vai uma nota aí de rodapé, e eu até grifei, coloquei uma cor diferente, para você estar atento ao seguinte, que quando a Bíblia não detalha, nós devemos fazer o quê? Abster-nos de especulações. Então, aonde a Bíblia se cala, eu também acabo não tendo voz, não é verdade? Então eu preciso tomar um certo cuidado, porque o assunto nos é empolgante, o assunto nos envolve de maneira muito especial, mas eu preciso ter cautela, tá? Eu preciso ter calma, para que eu não venha a trabalhar em especulações, né? Aquela ideia da exegese, colocar dentro
aquilo que a Bíblia não diz. Então, ao invés de eu fazer um exegese, tirar de dentro as informações contidas, eu acabo colocando. E isso porque eu já tenho base, uma influência de uma cultura religiosa, ou até mesmo você que veio agora por o Evangelho, vale ressaltar que talvez você tinha uma vida em outras práticas, né? Até mesmo ligada a religiões sectárias. E aí o que acontece? Você traz toda aquela bagagem e aí faz uma leitura bíblica, precisa tomar cuidado para que você não venha colocar no texto aquilo que o texto não está dizendo. Então, o cuidado com relação a isso é muito importante, tá? Seguindo aí, ó. Como seres humanos, somos limitados no entendimento desses seres sobrenaturais. Precisamos estar atento a isso, porque de fato nós somos limitados. E aí, ó, nenhum cientista jamais ganhará um prêmio Nobel por pesquisa feita no âmbito dos anjos. Então você não vai ver, ó, o cientista ganhou um prêmio porque ele fez pesquisa e descobriu que os anjos assim tal. Por quê? Ó, aparelhos científicos não são aplicáveis ao estudo dos seres angelicais. Nós estamos falando de mundo espiritual, né? Então, métodos científicos aplicam-se às coisas terrenas, mas não ao contexto espiritual. E aqui a gente abre um leque para todas as áreas do contexto espiritual. Você não consegue, de modo algum, você vai conseguir medir o mundo espiritual por aquilo que é terreno. Então não adianta. Tem um trabalho de pesquisa, tal cientista, tal, não, de modo algum não tem como, né? Não tem aquela ideia, né? Os aparelhos que se inventam, vão medir, ó, chegou um anjo aqui, não tem uma presença, o aparelho aqui identificou uma presença diferente, então não tem como. Então, sobre este assunto, e aqui é uma aula introdutória, sobre este assunto, a fonte de informação infalível é a Bíblia Sagrada, tá? Que tem muitíssimas referências sobre esses seres angelicais. Então, o que eu pretendo nesse estudo? Eu estou fazendo a apresentação deste módulo para você. Qual é a nossa proposta? É usar a Bíblia e tentar, por meio das Escrituras, olharmos para esses seres tão especiais. E no caso dos demônios, entender um pouquinho a sua natureza, sua origem, tá bom? Mas tendo sempre como regra de fé e prática e de pesquisa, como fonte de pesquisa, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, tá? Bom, a nossa proposta, né, como nesse módulo, é apresentar o máximo de informações, como eu te falei. Então, de um assunto que é tão empolgante e ao mesmo tempo perigoso. Empolgante, meu irmão, porque nós estamos adentrando na atmosfera do reino espiritual, daquilo que Deus constituiu, daquilo que Deus criou. Perigoso porque nós estamos pisando em um terreno que não nos é muito claro. E aí, levando em consideração a empolgação por parte de alguns, né, levando em consideração toda aquela temática que alguns acabam tendo de querer dizer o que a Bíblia não diz, e aí baseado muitas das vezes numa experiência particular, isso torna-se perigoso. Lógico que eu não quero aqui desprezar a tua experiência, tá bom? Não é isso. Nós vamos olhar para a Bíblia da maneira que esses seres interagiam com o povo, inclusive com o povo de Deus. Então, não quero aqui desprezar ou arrancar a tua experiência, mas nós precisamos tomar cuidado, porque o assunto é empolgante e é também, ao mesmo tempo, perigoso. Pegou aí? Vamos lá? Então vamos aqui para a lição de número 2 do nosso módulo. É importante, você está com o módulozinho aí, tá vendo? Estou aqui, ó, com o nosso módulo. Então nós vamos aqui para a lição de número 2, tá? Lição de número 2, bota na lousa aí, ó. Nós vamos dar uma olhada quem são os anjos, qual a sua origem, qual a sua natureza. Eles são muitos, são poucos, são bons, são maus. O que a Bíblia fala acerca desses seres? Bom, Hollywood, meu irmão, vem desde muito tempo apresentando produções sobre o tema. Então, quando você olha filmes, né?
filmes que foram feitos, né, hollywoodianos, e toda essa influência da mídia, da TV, toda essa temática, existem megas produções, batalhas angelicais, batalhas no céu, seres vindo do espaço e toda essa questão hollywoodiana, né, que de certa forma, quando nós pegamos essa temática, esse assunto para estudar, às vezes há um mesclado, há uma mistura por parte de alguns, e nós precisamos sempre nos manter naquilo que é o que a Bíblia diz nas Escrituras Sagradas, tá? Eles também fazem parte de vários segmentos religiosos. Então esses seres fazem parte, não é só no contexto eclesiástico, cristão, evangélico, mas os anjos fazem parte de vários segmentos religiosos. Pessoas afirmam terem vistos, outros defendem que não é possível vê-los, outros trazem o seu testemunho que tiveram contato com esses seres, conversaram, outros lhe trouxeram mensagem. Percebe que o assunto vai nos envolvendo, o assunto vai, de certa forma, nos trazendo uma percepção desse lado espiritual que nos empolga. Então, nós precisamos pisar em ovos acerca disso, tá? Uma coisa é fato, nós não podemos negar a sua existência, pois a Bíblia ela é clara sobre isso. E nisso aqui eu quero chamar a tua atenção. Por quê? Porque se a empolgação sem uma base sólida é perigosa, por outra parte, nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque negar a existência deles também torna-se um erro. Torna-se um erro, e um erro gravíssimo, porque a Bíblia relata sobre ele, e a Bíblia ela traz com muita clareza o ministério dos anjos. A Bíblia apresenta com muita propriedade. Olha aí, Hebreus 1,14, e é um dos versos bem interessantes, eu estou falando aí de Novo Testamento. Olha o que o texto diz: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Olha que interessante como o escritor aos Hebreus vai tratar. Os anjos são, então ele está dizendo, já vem falando mesmo de uma existência, não estou trabalhando o Antigo Testamento, e nem relatando as aparições dos anjos no Novo Testamento. Nós vamos falar um pouquinho disso. Mas, olha aí, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados por Deus para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então isso é fato, não tem como negar, tá bom? A existência desses seres. A Bíblia declara. Então, se você nega, você está errando. Então, se você nega, você está errando. Então, nós vamos entender um pouquinho aqui a definição do termo, né? Essa palavra anjo, qual a raiz dela, da onde que veio. Então, vamos aí, ó. O termo anjo, né, na língua portuguesa, ela tem origem do latim, né, da latina, angelus, né, que por sua vez se deriva do termo angelos, que é do grego, né, e em hebraico o termo usado é malak, né? Então você tem angelos do grego e no hebraico malak, e aí nós vamos entender que ambos os significados, ó, a palavra malak aparece mais de 200 vezes no Antigo Testamento e angelos ocorre mais de 150 vezes no Novo Testamento, sendo que ambas têm o mesmo significado. Então, quais são os significados desta palavra? Então, você tem com o significado mensageiro, representante, enviado ou embaixador. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Existe até uma ideia interessante, porque quando se estuda o livro do profeta Malaquias, né, Malak, alguns dizem que talvez não seja esse o seu nome, ou o nome do livro seja apenas o mensageiro, ou meu mensageiro, né, porque a palavra Malak, ela quer dizer mensageiro. É interessante porque angelos e Malak é mensageiro, representante, um embaixador, alguém que foi enviado. A questão é o seguinte: como é que eu sei se este mensageiro, se esse embaixador é um ser celestial ou é um ser terreno? Por isso que eu preciso atentar ao contexto.
é lendo o contexto, e o contexto vai me dar essa informação, que quando eu vou para o contexto, eu acabo tendo a ideia de que tipo de mensageiro é esse. Então, se é um mensageiro celestial ou se é um mensageiro terreno, tá bom? Então, mas olha aí o termo, então, quer dizer mensageiro. Então, os anjos de Deus são mensageiros. E aí você corrobora com Hebreus, né? Hebreus 1,14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores, ou seja, eles trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Quem são esses que hão de herdar a salvação? Você, eu, posso ouvir um amém aí? Será que você tem certeza que a salvação, você vai herdar a salvação? Glória a Deus. Então, os anjos são ministros de Deus que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. São mensageiros de Deus, tá? Então, representantes de Deus. Então, nós vamos descobrir dentro desse estudo as suas muitas funções, né? Dentre proteger, livrar, guardar e também enviados por Deus para aplicar um juízo divino, tá bom? Seguindo aí, ó, por meio das escrituras sagradas, atestamos a existência destes seres espirituais e também por meio da literatura antiga, que é uma escrita ou mesmo a oral, né? Comprovamos que há uma crença em vários continentes, há uma crença mundial, ou seja, povos de todas as nações, de certa forma, têm uma crença nesses seres espirituais e, de alguma maneira, esses seres também vão fazer parte do rol de divindades, né? De deuses na qual essas pessoas adoram. A grande questão é que nós vamos olhar à luz da Bíblia se a prática da adoração a anjos é bíblica ou não, né? Então, por isso que eu disse que acaba sendo um assunto um pouco que perigoso, tá bom? Seguindo aí, ó, existe uma busca intensa por anjos salvadores, e isso prolifera em meio a uma infinidade de ideias equivocadas, né? Que constam de diversas literaturas distorcidas e que não encontram respaldo bíblico. Então, essa sede por descobrir o espiritual vai nos levar por alguns caminhos, e caminhos esses que são até mesmo perigosos, né? Perigosos, ó. Há pessoas que procuram Deus nos anjos e outras ainda que interpretam os anjos como seres extraterrestres, isso mesmo, né? Que, na verdade, os OVNIs, né? Então a pessoa, não, são seres extraterrestres e tem toda essa ideia. A ufologia trabalha bastante isso, essa ideia desses seres extraterrestres, seres espirituais, seres de outros planetas. Então, há um grande mesclado em tudo isso. Essa sede de procurar Deus por meio dos anjos, em alguns casos, acaba que por sufocar Deus de lado, né? Sufocar a palavra de Deus ou deixar Deus de lado, aonde pessoas se preocupam mais em buscar esses pseudos seres espirituais, né? Esses seres que aparecem, e de modo que a gente até brinca, né? Quando você ministra a palavra e você diz assim, olha, Deus está presente aqui neste lugar. Não há uma empolgação tão grande quanto alguém, aqueles que têm por prática, dizem, ó, tem um anjo aqui, ó, tem um anjo ali, e as pessoas se empolgam e a sua emoção começa a florescer por conta dessa sede de encontrar os anjos. Eu quero ver anjos, e tem gente que ora pedindo a Deus, eu quero ver um anjo. Então, e alguns têm levado até a idolatria. As religiões da nova era, né, pregam a manifestação de energias e seres vindos de outras esferas que muitas vezes não têm bases sólidas, né, para essa comprovação. Então você tem muitos movimentos sectários que têm essa ideia de estatuetas de anjo, né, anjinhos, anjos protetores, e as pessoas cercam a sua casa com a imagem desses anjos. Normalmente, dentro desse contexto aí da nova era, há uma ênfase muito grande nesses seres espirituais, tá?
Este tema, infelizmente, é pouco abordado, né, nas igrejas da atualidade. E isso porque, como eu te disse, o medo da idolatria, existe um medo muito grande de cair no pecado da idolatria desses seres, da idolatria angelical. Só que o que acontece? Por conta do medo, acabam também desprezando, vivendo como se esses seres não existissem, que é um erro, e um erro não justifica o outro. Então, não podemos desprezar essa doutrina, pois estaríamos desprezando a veracidade da própria palavra de Deus, percebe? Então, as igrejas da atualidade, você tem igrejas, por exemplo, que quando alguém começa a querer fazer um estudo sobre os anjos, lideranças, né, pastores conservadores, né, com ortodoxia boa, mas o medo é tão grande de falar sobre esses seres, o medo é tão grande de cair de repente num erro, que é o tipo do assunto que a gente prefere não falar. E negar a existência desses seres, uma vez que a Bíblia afirma, também é um erro, meu irmão. E, ao meu ver, é deixar de provar daquilo que Deus tem preparado para o seu povo. Porque se o escritor aos Hebreus diz que os anjos de Deus são ministros de Deus a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna, então Deus pode, de maneira muito especial, fazer com que os seus anjos estejam e atuando no ministério angelical, nos auxiliando também na nossa vida, nos auxiliando na nossa vida, seja trazendo mensagem de Deus, seja com livramento, enfim. Nós não podemos negar, porque é bíblico, o Novo Testamento apresenta isso com muita propriedade, o anjo do Senhor tirando Pedro da prisão, o anjo do Senhor, Atos 12, a igreja fazia contínua oração por Pedro, enquanto a igreja orava, o Senhor mandava o seu anjo e tirava Pedro da prisão. É interessante porque uma frase de um puritano, Thomas Watson, se não me falha a memória, do século XVI, ele diz que, na verdade, a igreja, Deus mandou o anjo, mas foi a oração da igreja que mandou buscar, né? Então, essa oração, esse clamor a Deus, faz com que Deus intervenha e manda os seus anjos para dar livramento, para nos guardar, para nos proteger, para nos segurar. Eu creio nisso, tá bom? Nós acreditamos nisso, é claro que é sempre à luz das Escrituras, mas nós não negamos a existência desses seres tão especiais que a Bíblia nos revela, tá? Vamos lá. A angelologia no decorrer da história, lição de número 3, a angelologia no decorrer da história. Então, nós vamos compreender isso, que sempre foi presente essa questão dos anjos no decorrer da história. A história dos anjos ocorre coincidentemente à história humana, e para alguns arqueólogos, antropólogos ou historiadores, né, a presença dos anjos entre os humanos pode ser ainda mais antiga do que a presença deles registrada nas remotas culturas conhecidas. O que nós vamos falar nessa lição? É que essa figura desses anjos sempre esteve presente na história da humanidade. Povos distintos, né? Povos distintos. Então nós vamos estudar aí, por exemplo, agora o período pré-cristão. É claro que de uma maneira panorâmica, tá? Nós não vamos entrar no que esses povos entendiam como esses seres, mas eu vou te dar aqui um relato básico de que dentro da cultura já pré-cristã, dos povos antigos, eles já tinham essa ideia. Se você está com o seu módulo na mão, o assunto está mais completo. Mas aqui é uma aula, então eu quero crer que você já leu. Se não leu, vai ler, então eu estou só aqui dando aquela pincelada, tá bom? Vamos lá. É consenso que em todas as religiões do mundo, né, se reconhece a existência de um mundo espiritual, né, e atesta-se que existe a crença na realidade desses seres espirituais que serve de intermediários, né, entre a divindade e os homens e os povos. Então, sempre existiu seres espirituais que eles serviam de intermediários, tá? De intermediários. Então, dentro das culturas sempre houve essa crença, tá? Esses seres invisíveis, denominados de anjos,
deuses, semideuses, eram conhecidos como espíritos, demônios, gênios, heróis e por aí vai. Então eles estão presentes em momentos cruciais dentro da história da civilização. Então nós vamos pelo menos dar uma pincelada em uns 10 povos aí mais conhecidos, né, começando aqueles mais antigos, para você ver que dentro da cultura deles, essa ideia dos anjos já era algo que estava ali, já estava inserida, né? Para os povos pré-cristãos, havia um entendimento de que todas as manifestações da natureza correspondiam a um espírito, a um Deus, um anjo, ou mesmo uma entidade que, pelas características da atuação, poderiam ser benéficas ou maléficas, né? Então, sempre é isso que eu quero chamar a tua atenção. Na questão do mundo espiritual, sempre houve essa noção de que existe um mundo espiritual, tá? Estou falando de culturas bem antigas, que existe um mundo espiritual e existem seres nesse mundo espiritual. E esses seres podem ser bons ou ruins, tá? Então, quando você olha para a Bíblia, você vê a atuação disso. O Antigo Testamento é bem claro. E aí você vai olhar algumas culturas e isso era existente dentro dessas culturas. Por isso que eu estou te dizendo aqui, estou chamando a tua atenção, que não tem como nós negarmos, uma vez que a Bíblia declara, e você também busca aí, dentro da história, relatos históricos, e isso deixa claro a existência desses seres, tá? Tanto na Mesopotâmia como no Egito Antigo, né, que foram os berços da civilização, se cultuavam a espíritos independentes de serem bons ou maus, né? Pois se acreditava que, independente de suas atitudes, eles estariam numa hierarquia maior do que a dos seres humanos. Então, no pensamento antigo, eles tinham uma ideia que tem esses seres, e esses seres estão numa hierarquia maior, eles têm um poder maior que os seres humanos e toda essa questão. Vamos lá. Então nós destacamos aqui os principais povos. Quem são esses principais povos? Nós vamos começar aí com os sumerianos. Vamos começar com os sumerianos, tá? Bom, historiadores e cientistas acreditavam que o primeiro trabalho de arte mostrando seres alados, tá, provém da Suméria. Olha que interessante. Os sumerianos, eles possuíam um sistema elaborado de escrita, né, que era chamado de cuneiforme, né, aquelas tabuinhas de argila, né, e esse legado comprova que os sumérios eram um povo politeísta. Então você tem ali dentro da sua literatura Marduk, que luta contra os deuses maus e há uma batalha, e depois tem seres que auxiliam, que servem esses deuses, né? E esses seres, eles estão em contato, eles estão no meio entre o homem e o Deus. Então esses seres alados que de certa forma representam, são mensageiros que vêm e vão trazendo mensagens do homem a Deus e de Deus ao homem. Essa ideia já é bem viva na literatura antiga já dos sumerianos. Então você já percebe que essa realidade do mundo espiritual era muito comum. Quando você olha aí documentos, né, dos sumérios, você tem a ideia, eles já falavam de um dilúvio, né? Eles falavam de um dilúvio. A narrativa deles é muito parecida com a descrita do Gênesis, a questão do dilúvio, né? Então você percebe que dentro da literatura deles, eles trazem uma ideia de acontecimentos que de certa forma a Bíblia já relata, né? Então é interessante pensar um pouquinho nisso. Então os sumerianos já tinham essa ideia desses seres angelicais, tá? Um outro povo, os mesopotâmicos, né? E esse povo também antigo, né? Este povo destacou-se por sua religiosidade, além de seus muitos deuses, né? Eram também politeístas e possuíam uma crença em gênios tutelares, bons e maus, que exerciam grande influência nos acontecimentos humanos. Eles já tinham essa ideia desse mundo espiritual, visível, palpável, de seres gênios, esses seres com poderes que, de certa forma, tornavam-se corpóreos, né? Poderiam ser vistos. Então isso é uma crença já comum. Aí você tem os hititas, né? Os hititas acreditavam que seu Deus
possuía 2 assistentes, Sucalu, seu mensageiro, e Guzalu, mensageiro que conduzia ao seu trono. Quando você olha para os hititas, existe algo interessante, porque o Zugalu era uma espécie de um oficial, um policial, né? O outro um embaixador. Então você tinha dentro dessa crença esses mensageiros que atuavam em meio ao povo. E aqui, não que eu esteja, veja bem, eu estou te dando um relato histórico. Estou te dando um relato histórico, tá bom? Dentro desses povos poderia haver muita ficção, muita lenda, sim. Mas o que eu quero chamar a tua atenção, quero que você pense comigo, que na verdade isso vai nascer, esses escritos vão nascer a partir do entendimento, a partir de talvez até mesmo de uma experiência pessoal, de alguém que viu, de alguém que viveu. Então, há sim fundos de verdade em todos esses registros, e você vê o que? A atuação do mundo espiritual. É isso que eu quero chamar a tua atenção. Por quê? Porque nós vivemos os extremos dentro da teologia. Tá? Vivemos os extremos. Qual é o extremo? É aquele que ele não é espiritual, chega a ser espiritualizado, torna-se uma pessoa mística, uma pessoa que vai aquém do que a Bíblia está dizendo, e você também tem aquele outro lado extremista que não crê em nada, que na verdade a Bíblia para ele é um livro, chega a ser um livro de história apenas, ele não crê nesse lado espiritual. Então, estou te mostrando dentro do relato histórico que isso já era uma realidade nos povos antigos, tá? Aí você tem os egípcios, olha aí. Segundo o geógrafo, o historiador grego Heródoto, os egípcios foram o povo mais religioso do mundo, pois cultuavam um ser supremo e centenas de deuses, passando do politeísmo grosseiro até o monoteísmo solar, né? Então era o deus sol, daqui a pouco o faraó era um deus, era uma espécie de deus. E aí dentro da sua liturgia, né? Dos seus deuses, você tinha animais que eram cultuados, serpentes, aves, você tinha homens, né? Como eu disse, o faraó chegava a ser adorado como um deus, o filho de Ra, né? O filho do deus sol. Você também tinha essa mistura de homens e animais. Essa mistura dentro era muito comum. Então, dentro da visão egípcia, você tinha também essa ideia de seres alados, esses seres que tinham espécie de parte homem, parte animal, que eram semideuses, que eram anjos, né? Esses seres espirituais que apareciam. E aí tem essa questão, porque quando você lê as escrituras vai nos dar, de certa forma, relatos de seres, né, angelicais com asas, com cabeça de águia, cabeça de touro. Então percebe, corpo de homem. Então tem algumas características que são parecidas. Não estou afirmando que o que eles cultuavam lá eram os anjos bíblicos, não, mas eu estou te dizendo que pode ser que eles cultuavam demônios, esses seres espirituais que já eram existentes dentro da realidade do povo egípcio na antiguidade. Então, criam que a divindade era local, a divindade local era mais importante, pois ela era que fazia essa ligação entre o mundo carnal e o mundo espiritual, né, levando as suas petições ao Deus maior, né? Ao Deus de suas crenças. Então, qual era o pensamento deles? Eles tinham esse conceito de uma divindade local, desse Deus que era local, e ele era o mais importante, porque ele era uma espécie de mensageiro, pegava as petições e levava até o Deus maior. Então, tinha essa ideia, né, desses seres também que eram mensageiros do Deus maior, tá? Do Deus maior. Então, dentro do pensamento histórico, né? Não estou entrando aqui na demonologia, mas você vê que já prestavam-se culto, davam-se oferendas a esses seres, e nós não podemos negar a existência deles, tá?
Seguindo aí, nós temos os cananitas, né? O povo cananeu. A religião de Canaã, ela era politeísta, né? Então você tinha divindade lá como Baal, Azera, Haddad, entre outros, né? Cada cidade, ela tinha o seu deus, né? O Baal da terra, né? A palavra Baal quer dizer senhor, o senhor da terra. A imagem do Baal era ali de um touro, era tido como deus da fertilidade, o deus da chuva, Deus dos campos. Azera, né? A imagem de Azera tem toda uma espécie de erotização dentro dessa imagem dela, muitos seios e toda aquela questão. Até porque, veja bem, eles praticavam a prostituição cultural, né? Uma espécie de orgia, cultuavam esses deuses, ofereciam também as suas crianças em sacrifícios, então eles tinham toda essa mística, tá? Talvez alguns não passavam de imagens, mas outros adoração a demônios. Adoração a demônios e toda essa questão, uma manifestação demoníaca, ou seja, de seres espirituais. Então não se pode negar que também dentro do povo cananeu, você tinha muito forte isso, e isso levou Israel à ruína, lembra? Israel começou a sacrificar a outros deuses, Israel começou a adorar a outros deuses, e isso foi deveras prejudicial, levou o povo à ruína. Então, dentro dos cananeus você tinha, a ponto que o culto a Baal, ele vem para dentro de Israel. Aí você tem os babilônicos. A religiosidade dos babilônicos também possuía grande diversidade de deuses, né? Eles criam que alguns governantes eram os próprios deuses, tinha essa ideia também dentro dos babilônios, né? Por exemplo, você tem o rei Merodach, né, que tornou-se rei dos deuses, né, dentro dessa cultura. O seu filho também era adorado como Deus, e aí você tem toda essa ideia de que quando o povo é levado cativo para a Babilônia, lembra lá de Daniel e os seus companheiros, né? Então que eles vão receber nomes ligados às divindades pagãs, né? Sadraque, Mesaque, Abidnego, são todos nomes pagãos ligados às divindades da terra, a adoração a esses seres espirituais. Então isso era muito comum, muito vivo dentro do povo babilônico. E Israel vai para lá, e eu citei aí Daniel, vai se manter fiel, né? Não vai se prostrar, não vai comer do manjar desses deuses, vai se manter firme. Mas qual que é a ideia do relato histórico? É apresentar para você que esse lado espiritual sempre foi muito presente dentro da história. Negar isso, querido, é uma tolice. Viver como um cético, dizer, não, isso não é para nós. E aí é viver um cristianismo também, ao meu ver, sem poder. Não estou dizendo para você sair adorando e vendo ser angelical no ventilador, na parede, não é essa a proposta. Mas você não pode viver como se ele não existisse, porque existe. Então, muitas das causas que nós enfrentamos, muitas das coisas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, tem sim um punho espiritual, e nós precisamos de discernimento de Deus para saber como agir, para saber como lidar diante dessa circunstância, tá bom? Vamos lá, seguindo aqui. O povo medo-persa, ó. Os medos e os persas possuíam uma cultura eclética, né? Pois adotavam com facilidade o progresso intelectual dos povos submetidos por meio de guerras e dominações. Os persas eram o seguinte, eles ganhavam as guerras, dominavam o povo e de certa forma eles envolviam, né? Sugavam um pouco daquela cultura, tanto no contexto intelectual como também das suas crenças, e traziam para dentro de si práticas dos povos dominados. Então, o fundamento da sua religião ela era dualista, né? E foi ensinado por Zaratustra, né? Que é Zoroastro, né? Em grego, que é essa ideia de que tem um Deus representando o bem, a luz, e existe um Deus representando o mal e as trevas. E esses deuses, eles eram auxiliados por seus mensageiros. Então, percebe, você tem um Deus bom, né? Representa a luz, que representa o lado do bem, e você tem um Deus mau, que representa a escuridão, as trevas, mas que ambos os deuses contam com mensageiros, seres que interagem entre os povos, entre os homens. Então, percebe que
é também muito comum essa temática aí dentro dos medos e dos persas, tá bom? Os gregos, ó, o povo grego era composto de muitos filósofos que procuravam explicar a harmonia e a ordem do cosmos. Então você tinha aqueles que criam no lado espiritual, né? Platão dizia que, na verdade, o mundo físico que se vê é apenas um rabisco de uma dimensão maior, de um espiritual. A ideia é mais ou menos assim. Mas você também tinha aqueles que iam mais pela razão e tudo teria que ser explicado aqui. No entanto, você tem muitos pensadores que manifestavam, né, de forma contundente essa relação entre mensageiro divino, e você tem toda aí a ideia da cultura dos deuses, né, do panteão, e toda aquela ideia, né, que era muito forte dentro dos gregos, né, muito forte. Então você tem mensageiros bons, mensageiros maus, a ideia da mitologia, né, semideuses e esses demônios que estão ali entre homens e deuses, não são deuses, mas também não são homens, são uma espécie de demônios. Então isso era muito comum. Então na crença e na filosofia popular helenista, determinadas doenças eram atribuídas a certos demônios. Então esses seres vinham de alguma maneira, traziam mal, causavam dano. Então você encontra muito isso dentro da mitologia grega. Você tem muito essa ideia, esses seres que vão interagir entre homens e os deuses, são de uma escala menor, não chegam a ser deuses, mas são de uma escala menor. É bem interessante isso, né? Tem muita coisa. Vamos lá, os judeus, né? No judaísmo se encontra a mesma demonologia cósmica que existia entre os gregos, né? Então, conforme a tradução judaica, o nome dos anjos designa a sua função cósmica ou histórica, ou seja, cada anjo recebia um nome, esse nome estava ligado a uma missão que ele desenvolvia. Nos comentários, né, dos rabinos, os anjos têm uma participação importante. Eu coloco até no seu módulo, por exemplo, na atuação lá de Vasti, né, quando o rei Assuero convoca e na literatura rabínica antiga apresenta-se que foi um anjo que não deixou ela se apresentar, porque outros anjos estavam trabalhando para que Esther fosse escolhida também depois na hora de se apresentar. Então você tem todo o envolver dos anjos no ministério. Então, para Mardoqueu, né, quando o rei se lembra daquilo que foi escrito, então dentro da tradição rabínica havia sido apagado, né, nas crônicas o que Mardoqueu tinha feito, e o anjo reescreveu. Então você tem dentro da literatura antiga do povo judeu toda essa atuação do ministério dos anjos, que também é muito presente no Antigo Testamento. Você vai ver, é muito presente. Então os judeus acreditavam que ainda que o anjo, que cada um de nós, né, tinha um anjo protetor, e ainda que o anjo protetor, o anjo da guarda, estava encarregado da criança, da sua concepção, esse anjo que ia acompanhá-lo desde o seu nascimento até a sua apresentação no templo e por aí vai. Tinha essa crença, né, dentro da literatura rabínica, que cada um de nós tem um anjo, e esse anjo, ele é parecido com você. É interessante, quando eu citei Atos, né, Atos 12, e o anjo de Pedro, né, o anjo que o livrou, e aí quando ele chega na casa onde a igreja está orando, e ele bate na porta, e a Rode vem atender, e ela não abre a porta, ela está em empolgação, em êxtase, porque Pedro, que estava preso, agora está solto, batendo ali na porta. Então, quando ela avisa a igreja, os irmãos dizem assim, não é Pedro, é o anjo de Pedro, não é ele não, é o anjo de Pedro. Então tinha essa crença que esse anjo parecia com você, né? E alguns relatos, quando a gente lê, diz até que quando eles iam entrar no banheiro, dizia para o seu anjo, fica aí fora que agora é o meu momento aqui. Então você vê que é muito comum isso dentro do povo judeu, da cultura do judeu, tá? Aí nós temos os romanos, olha que legal. Os romanos acreditavam na existência de gênios, né, tutelares da natureza. Um grupo de gênios era benéfico, né, era um grupo bom, e o outro perturbava. O povo romano, né, demarcava certas áreas, né, como sagradas, geralmente bosques, para fazer as suas preces
e oferecer os seus benefícios a numerosos gênios, esses seres angelicais. O pai da família era o sacerdote e ele cultuava isso de alguma maneira, até na lareira, né? Na lareira que era acendida dentro de casa, nos romanos, o Deus protetor da casa ali. A casa era murada, né? A ideia da casa murada, mas assim, não era para proteger para que as pessoas de fora não entrassem, mas é para que o Deus da casa ali não saísse, que estava ali naquela chama, naquele fogo, tinha toda essa crença. Então, por que eu estou te apresentando esse relato histórico? Para dizer que essa ideia do mundo espiritual sempre foi muito viva e muito ativa dentro do contexto dos povos. Então, isso era muito forte, era muito comum. Então, nós não podemos negar isso. Nós não podemos negar. Claro que eu não vou andar aqui por um conceito aqui místico, fora extra bíblico, mas nós não podemos negar, tá bom? Essa existência. Vamos para o período cristão? Vamos pensar aqui no período cristão. Aí no período cristão, eu te dei aí, falei para você o período pré-cristão, tá? Uma ideia dos povos. No período cristão, aí você tem a igreja primitiva. Então, desde os primórdios do período cristão, existia a crença, né, nos anjos. A igreja primitiva nunca negou isso, tá? O teólogo cristão Orígenes, né, que viveu entre os anos 185 a 254, escreveu que o Todo-Poderoso enviou uma multidão de anjos. Orígenes diz que ele criou todos os anjos, porque Deus era bom, em razão disso criou esses seres. Né? Os primeiros cristãos entendiam que haviam dois grupos de anjos, né? Um fazia o bem e outros faziam o mal. Você já tinha esse conceito muito comum, né? E já a ideia desses anjos caídos, isso já era bem forte. Nós vamos estudar um pouquinho à frente, né? A rebelião dos anjos, a queda dos anjos, mas dentro da cultura na igreja primitiva, logo no comecinho, isso já era muito forte. Naquela época surgiu o pensamento de que, além dos anjos bons, que cumpriam certas missões de Deus, havia os anjos da guarda para as igrejas individuais. É até a discussão das igrejas da Ásia, o anjo da igreja escreve. Então, muitos sustentam que, na verdade, o João, né, Deus está mandando o João escrever ao anjo, não é um homem, um mensageiro em si, mas um anjo da guarda que tinha naquela igreja, um anjo que era próprio responsável por aquela região, né? Jerônimo acreditava que um anjo da guarda era designado para cada cristão. Isso é discutível, nós vamos trabalhar os textos na frente, tá bom? Tem gente que tem essa ideia, acredita nessa ideia, outros não, tá? A ideia de uma hierarquia entre os anjos surgiu com Irineu e Clemente de Alexandria. Já começa a ter aquela ideia de hierarquia, né, no ambiente angelical. Mas foi só depois com Dionísio, né, membro do Areópago de Atenas, que no fim do século V, comecinho do século VI, ele foi escrito uma série inteira de obras de grande importância para a teologia mística da Idade Média. E aí Dionísio também ele vai dividir pelo menos em 3 classes: tronos, querubins e serafins. E essa classificação ela vai ser posteriormente adotada por muitos escritores. Então, essa hierarquia angelical, isso vai ganhar muita força, tá? Período medieval, vamos lá, período medieval. No período medieval, durante esse período admitia-se, na verdade, que os anjos tinham corpos, né, estéreos, sublime, celeste, algo de um esplendor, mas a opinião predominante é que eles eram incorpóreos, ou seja, você tinha uma visão, tinha gente que diz, não, os anjos têm um corpo assim, é de um brilho, é algo celeste, é algo sublime, né? Mas outros também diziam que eram incorpóreos. Então as aparições angélicas, né, na Idade Média, elas eram explicadas com aquela ideia de que para certos casos eles adotavam algumas formas, né, formas corporais, temporais, a fim de revelar. Então eles tinham uma missão, então eles assumiam essa forma para poder ali cumprir o propósito pela qual eles foram enviados. Então eles, como eram incorpóreos, mas podiam assumir as formas, tá? Na reforma, falando da reforma, durante a reforma nada foi mudado, né, na doutrina dos anjos, né? Tanto Lutero como Calvino tinham vívida convicção
do ministério dos anjos, né, particularmente da presença também do poder de Satanás e de seus demônios. Não negavam isso, sabiam. Lutero mesmo sofria bastante, né, com essa ideia da batalha espiritual, da guerra contra o acusador, contra Satanás. E há quem escreva de que Lutero às vezes tinha batalhas mesmo no âmbito espiritual, que Satanás chegava a se materializar para Lutero. Isso alguns escrevem, e eu acredito, o inimigo das nossas almas, ele é astuto, né? Então, eles na verdade não negaram. Então, dentro da reforma, os cristãos reformados continuaram a ensinar que os anjos ajudavam e ajudam o povo de Deus. É bem verdade que hoje, e eu não quero generalizar, alguns preferem viver como se eles nunca tivessem existido ou como simplesmente não existissem. Então, tanto falando na questão de demônios, como na questão também de anjos. Então, você tem aí alguns reformadores, eu não quero aqui generalizar, tá? Não entenda isso, mas que acabaram de chegam quase que negar a existência de Satanás. E isso também é um erro gravíssimo, tá bom? Vamos lá. Período moderno e pós-moderno. Na modernidade, nesse período surgiram os conceitos mais radicais em relação à angelologia, como, por exemplo, o teólogo liberal Paul Tillich, que ele considerou o seu trabalho dos anjos eram essências platônicas, ou seja, emanações da parte de Deus e não seres especiais. Era quase que, de certa forma, reconhecia mais de uma teologia liberal, é uma emanação de Deus que querem voltar ao divino, mas não são seres especiais. E aquela ideia, tipo assim, eu não nego, mas também, né, deixa eles para lá, não tem nada a ver com isso. Mas você tem, já numa teologia um pouco mais conservadora, né, do Erickson, teólogo, para ele, né, podemos ser tentados a omitir, né, ou negligenciar o estudo dos anjos, porém, se é para sermos, ele coloca isso, eu acho muito interessante, se é para sermos fiéis à Bíblia, não temos outra escolha senão falar a respeito deles. Então, para o teólogo Erickson, se é para ser fiel à Bíblia, então nós não podemos negar a existência e não temos outro caminho senão falar acerca desses seres angelicais, tá bom? Na pós-modernidade, você tem o seguinte, aqui a coisa começa a ficar um pouco mais delicada. Por quê? Com a falência do comunismo e a queda do Muro de Berlim, em 1989, teve início o mundo pós-moderno. E aí o que você tem? Nesse contexto surge o pensamento que as pessoas podem ter suas próprias ideias com respeito a qualquer coisa, pois os valores do pós-modernismo não são pessoais, mas sociais, incorporam a cultura, ou seja, ninguém mais tem certeza absoluta de nada, então qualquer um pode falar o que quiser nessa ideia pós-moderna, e isso vai ser perigoso. Vai ser perigoso, você acaba não tendo uma convicção sólida, você abre campo para muita coisa, e aí você tem o quê? Pluralismo religioso, né, vigente na sociedade, e teve um enorme crescimento. Então você vai muitas religiões surgindo. E aí o que acontece? O cristianismo, ou os cristãos, acabam recebendo influência desses movimentos, né? Tanto dessas religiões como dessas filosofias orientais, acabam que sendo influenciados, e aí traz, não que desprezam a Bíblia, mas traz na sua bagagem também experiência desses segmentos. E aí, nesse cenário, a angelologia ganha uma abordagem distorcida e exagerada, fugindo das verdades bíblicas, e por aí vai. Ninguém mais tem certeza de nada, cada um fala o que quiser, e vale muito a sua experiência pessoal, vale muito aquilo que você está dizendo, e o pessoal vai abraçando, né? E assim, infelizmente, proliferam-se ideias mirabolantes que são demonstradas por vezes em livros que alienam seus leitores, né? Distanciando o indivíduo cada vez mais da realidade contida nas escrituras sagradas sobre os anjos. E aí você tem todo esse contexto pós-moderno, toda essa ideia. Em alguns lugares são adorados, em outros lugares são esquecidos, são tidos como que não existem, outros. Então, nessa pós-modernidade, cada um fala o que quiser, mas o nosso foco de estudo aqui é
as Escrituras. Portanto, nós não podemos desprezar as Escrituras, tá bom? Então nós começamos aí nessa aula introdutória. Foi devagarzinho, eu tenho certeza que Deus falou com você, mas é um registro mais histórico, mas pensando sobre o assunto, eu quero introduzir o assunto a você, para que você venha tirar toda a trava, né? Porque quando fala desse assunto, tem aquele que se empolga e você precisa segurar ele, mas tem aquele que está todo travado, que não crê em nada, que não aceita nada, e a nossa proposta aqui é caminhar com as Escrituras, tá bom? Espero que você tenha aprendido, tá? Espero que você tenha começado a se empolgar com o assunto, tá? Lembrando que nós vamos continuar aqui olhando o que é que a Bíblia fala a esse respeito. Então, Bíblia sempre na mão, módulo na outra, nós estamos aprendendo um pouco mais sobre a palavra, tá bom, meu irmão? Essa foi a nossa primeira aula de angelologia, uma aula mais temática, mais sistemática, aquela coisa mais histórica, mas eu tenho certeza que foi de muita valia, tá bom? Deus abençoe, tá? Se você quiser ser o nosso aluno, entre em contato conosco, eu deixo na descrição do vídeo, nós mandamos as aulas para você, tem todo o apoio, suporte, tá bom? Do que você precisar, nós estamos aqui, tá? Entre em contato conosco, que eu creio que vai ser bênção. Beijo enorme no teu coração. Até um próximo encontro, se Deus quiser. Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo você pode naquele que te fortalece. E saiba disso, que até aqui nos ajudou ao Senhor. Beijo, até a próxima, se Deus quiser.